vejo 2 trabalhadores, uma senhora e um homem. O homem está segurando as únicas coisas que eles têm, 9 filhos, né? Porque eles só estão com a roupa do corpo, estão chegando quase sem nada. E o bebê também só está com a roupa do corpo e naquela trouxa que tem ali não tem nada. Só alguma coisinha de repente pro bebê e eles não têm mais nada. Um homem de família avistando terras novas para construir uma vida melhor. E construir sua família. Eu acho que, tipo, o fato dele estar assim, né, tipo, avistando a terra, né, com a criança ali, com a mulher dele, né, indo, né, em busca de... Trabalho, é um trabalhador que ele tá com a enxada, a família chegando, no caso, Caxias, no Rio Grande do Sul. Fugiram da Europa por causa da guerra e chegaram aqui onde vieram proprietários de terras. Não sei, acho que foi no século XIX, né? Que eles batalharam muito para conseguir se fixar aqui e construir algo. Porque muitos que moram aqui são descendentes de italianos. Esse monumento, ele tem muito a ver com a dívida do governo federal aqui com a região, né? Quando passou a segunda, teve o fim da Segunda Guerra Mundial, os imigrantes tinham, os que ainda sobreviviam e os próprios descendentes tinham um certo incômodo com relação a não se sentirem brasileiros. Porque antigamente foi assim. A trajetória dos imigrantes tinha que ser marcada não só por monumentos construídos especificamente para homenagear, como no caso desses, mas deixar alguns marcos que não nasceram para ser monumentos e que se tornaram monumentos mais tarde. Eu gosto porque é um marco histórico, né? Se perde a questão artística, a pessoa não tem nenhum sentimento. Como é que vai estudar, ter os registros da história, os marcos, né? Eu acho bem importante a questão dos pontos turísticos, ter alguma imagem que relacione, porque é uma marca para sempre. Que define bem a cidade, né? E faz com que o povo tenha uma leitura adequada, propicia uma leitura adequada sobre aquele espaço, cuja pedra fundamental foi lançada durante a Festa da Uva de 1950, quando se comemoravam 75 anos da imigração italiana. Então, neste local aqui está documentado tudo isso, né? O presidente da República, o Eurico Gaspar Dutra, lançou a pedra fundamental. 4 anos depois, né, em 1954, durante a Festa da Uva também, outro presidente, aí Getúlio Vargas, inaugurou esse monumento. É uma lembrança. Operários de algumas empresas deram dinheiro, as próprias empresas deram dinheiro para construir o monumento. E apesar de ser dito que é um monumento nacional ao imigrante, a leitura toda que se faz é uma leitura para os imigrantes dessa região, os imigrantes italianos, porque senão não teria a data exatamente, 1875. Se você sabe ler a história da cidade, você vai ler perfeitamente esses marcos. Ou então, as pessoas que passam aqui pela frente talvez se questionem, não sei, que monumento é esse, né? O que significa? Acho que ele quis passar a imagem que as pessoas, mesmo chegando num lugar desconhecido, vieram com horizontes de construir alguma coisa nova. Sei lá, vida nova. É bom? É uma imagem boa. Boa, muito boa. Boa. É boa. Eu acho que é boa. Ela é bonita. Boa. Eu acho que ela é bem legal porque ela mostra a origem aqui, tipo, da maioria das pessoas da cidade, né? Que é origem italiana e tal. Então eu acho que é boa. Na situação que eles estão é ruim. Mas talvez possa ficar melhor depois que eles cheguem no lugar que eles querem. Mas assim é ruim, porque eles são pobres, têm uma criança e... tipo, não é legal isso. Um tipo muito primitivo, muito primário, que só quer ver a coisa concreta na imagem, que acha que a imagem tem que ter um assunto bom, não respeita, não valoriza uma arte que tem um pouco de deformação, né? Gosta de coisas coloridas. Enfim, se o assunto é bom, a imagem é boa. E se é colorida, então é melhor ainda.
Então esse é um tipo de leitura. Depois tem um outro tipo, um pouquinho mais sofisticado, a pessoa já tem que ter uns 12 anos para conseguir pensar dessa maneira, é que a pessoa começa a pensar que o artista coloca na imagem, no quadro que ele está fazendo, uma escultura, se for um escultor, aquilo que ele está sentindo na hora. Então um artista triste, ele faz obra triste, e um artista alegre só faz obra alegre. Um triste não pode fazer obra alegre, e um alegre não pode fazer obra triste. Então isso é um outro tipo. E depois, mais no final ali, 7ª, 8ª, até o 1º ano do ensino médio, começa a aparecer uma ideia de valorizar a intenção do artista. Então, não importa se o artista está triste, mas se ele quer falar sobre determinado assunto nessa obra, ele faz, porque ele tem autonomia, ele usa símbolos, ele não transfere aquilo que ele está sentindo para a obra. Esse seria um tipo 3. Esse monumento, para você ler direitinho todo ele, você tem que contemplar a parte principal, que é essa escultura, né? Acho que sim, que ele retratou muito bem. É um casal de imigrantes, tem uma figura masculina forte, com uma presença muito marcante, né? Que é o que manda, o que chega, o que vem colonizar, o que vem desbravar. E ao lado dele uma figura feminina, que não deixa de ser forte também, mas que é a companheira também de trabalho, mas principalmente que é a companheira, é a maternidade, é a que vai cuidar dos filhos, é a que vai acompanhar essa figura forte. A escola alemã, ele ficou na Alemanha praticamente uma década antes da Segunda Guerra Mundial. E os professores dele, em Munique e em Berlim, eram os que depois fizeram muitos monumentos para enaltecer as obras de Hitler, né? O monumento é centrado nessas figuras, mas ele tem outras coisas, né? Ele tem 3 baixo-relevos, né? Que representa a origem de muita gente daqui. Um índio e os imigrantes chegando. Para figurar, porque os imigrantes italianos, principalmente, nunca tiveram um confronto ou não chegaram numa terra que ainda era habitada pelos índios. Em seguida, mostra o vencer pelo trabalho, né? Que é os homens carregando cestos de uvas, as mulheres com feixos de trigo, quer dizer, todo mundo trabalhando, o imigrante que trabalha. E o primeiro e último lugar é a integração à pátria. É uma homenagem aos imigrantes se integrando à pátria brasileira. Esses imigrantes fizeram o que se esperava deles naquele período, né? A cidade está aí para mostrar isso, né? É uma cidade que floresce, é uma cidade pujante e tal. Não sei se só com eles, né, mas cresceu em vários motivos. Existem os que eram muito sensíveis, os que não tinham sensibilidade nenhuma, os que só queriam fazer dinheiro, os que não importava o dinheiro e queriam viver bem, os que queriam só viver com a família, né? Os que queriam ir embora daqui, né? E nunca tiveram chance de ir embora, e os que amavam aqui, que achavam que essa era a terra da promissão mesmo. Ela passa mesmo que deve ser o sentido dela, que é a contemplação às novas terras e o vindo dos imigrantes. Perfeitamente, a cidade cresceu ao redor de tudo isso e ele ficou englobado aqui dentro, né? Olha, para você ler esse monumento, né, tu tem que conhecer um pouco, conhecer essa história que eu estou dizendo para você, conhecer a obra do Caringi, né, conhecer um pouco da história caxiense e da história da imigração italiana, e não só isso, da imigração no Brasil. Museu, tem um museu embaixo. Muito depende da educação, né? Depende do conhecimento e do interesse das pessoas. As pessoas têm que ter um certo interesse, né? Se conseguir fazer com que desperte esse interesse também é importante, porque uma criança que passa aqui na frente, passa um monte de vezes, um dia ela vai se perguntar, deixa eu entrar aqui nesse monumento, né? Deixa eu subir essas escadas e ver o que é isso.
quando se começou a dar maior importância ao patrimônio arquitetônico da cidade, ele readquiriu, ele reassumiu uma importância. O que eu defendo é que o professor que está na escola, ele tem que saber como é que o aluno pensa sobre arte. Ele já sabe como é que o aluno pensa na alfabetização. Todo mundo sabe os estudos da Emília Ferreiro, a partir de Piaget, né? Na matemática também sabem, porque olha só, o professor de matemática, ele não trabalha com equações numéricas, por exemplo, nas séries iniciais, porque depende de incógnitas, depende do pensamento hipotético dedutivo, né? Então, mas o professor de artes, ele também tem que saber que para fazer uma leitura de imagem, para trabalhar com estilos, trabalhar com história da arte, também não pode ser trabalhado com aquela criança pequena. E isso é uma coisa que falta nos currículos de licenciatura e nas pedagogias. Porque a empresa é a galeria de arte, a comercial que vende, é a loja, é o objeto na lojinha de bazar lá do I99. Tudo é um ambiente educacional. Como eu olho esse objeto no cotidiano? Por que nós temos esse acervo do Bruno Segalla, mas ao mesmo tempo tem o Jesus terceiro milênio lá nos pavilhões, tem o souvenir nas lojas para vender? E quais as diferenças desses objetos? Eles têm leves diferenças, né? E eles estão em mercados diferentes. Então, é uma visão dentro do museu, uma visão no espaço público, uma visão na loja. Então, assim, ó, pessoas que não têm oportunidade de discutir sobre arte, elas permanecem com aquela leitura do nível 1 para o resto da vida, né? Agora, se o adolescente tem possibilidade já de discutir sobre imagem, quando chega ali 10, 11 anos, ele começa a ver as mensagens, as metáforas, os símbolos. Se ele tem possibilidade de fazer leitura de imagem na escola, porque se ele não tem, ele fica com aquela ideia do pequenininho lá de 6 anos. Agora que eu vi o detalhe das mamas da mulher, dá pra ver direitinho o bico do seio.